1 Crônicas, capítulo 19, a humilhação dos mensageiros de Davi. Aconteceu que Naás, o rei dos Amonitas, morreu, e Anum, seu filho, reinou em seu lugar. Num gesto digno, e para honrar aquele rei que havia sido amigo de Israel, Davi envia mensageiros para consolar seu filho e para prestar-lhe pesar e condolências. No entanto, seus conselheiros convencem ao rei de que aqueles mensageiros haviam ido lá não para honrar a memória do pai dele, mas para espioná-los e para derrubá-los. Então Anum os humilhou, cortando-lhes a metade da barba e cortando seus vestidos até as nádegas, e os despediu. Então foram alguns e contaram a Davi sobre essa vergonha e humilhação que eles os haviam feito passar. Davi lhes diz que ficassem em Jericó, até que as barbas deles crescessem de novo e que então voltassem para Jerusalém. Os filhos de Amon entenderam então que haviam ofendido grandemente a Davi e enviam-lhe 1.000 talentos de prata para alugar para alugar carruagens e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria e de Maaca e de Zobá, alugando assim 32.000 carruagens, e o povo do rei de Maaca, e acamparam diante de Medeba e se reuniram lá para uma grande batalha. Davi, quando soube disso, enviou a Joabe e todo o seu exército de homens poderosos. E os filhos de Amon ordenaram a batalha em frente aos portões da cidade, e os reis que tinham vindo estavam à parte, no campo. Quando Joabe percebeu que a batalha estava preparada contra ele, pela dianteira e pela retaguarda, separou e dividiu seus homens e os colocou em formação contra os sírios. O restante do exército deixou a cargo de Abissai, seu irmão, e estes se colocaram em formação contra os filhos de Amon. E ele disse: se os sírios forem mais fortes, você me ajuda. Se os filhos de Amon prevalecerem, eu te ajudo. Vamos nos comportar com valentia diante dessa situação, e o Senhor nos faça o que lhe parecer bem à vista. Assim, Joabe e o povo que estava com ele aproximaram-se dos sírios, e estes fugiram deles. E quando os filhos de Amon viram os sírios fugindo, fizeram o mesmo e entraram na cidade. Então Joabe veio até Jerusalém, e os sírios viram que foram derrotados por Israel, e enviaram mensageiros e retiraram os sírios de lá, os que estavam além do rio, tendo Hadadezer diante deles. Davi então atravessou o Jordão e marchou sobre eles, que fugiram de diante de Israel. Davi matou 7.000 homens que estavam a pé, além de Sofaque, o capitão do exército deles. E quando os servos de Hadadezer viram que foram derrotados, fizeram paz com Davi e se tornaram seus servos, e estes nunca mais ajudaram os filhos de Amon. Há duas maneiras de reagir quando você percebe que cometeu um erro grave contra alguém. Você pode tentar consertar a situação, indo pedir desculpas, se humilhando e reconhecendo seu erro, ou juntar-se a outros que estejam dispostos a continuar na batalha contra os servos do Senhor, a quem você humilhou em tempos de ignorância. Continuar lutando e se juntando com os que lutam contra o exército do Senhor é certeza de derrota e de mais humilhação. Chegará um tempo em que você terá que fazer as pazes com o Senhor e com o seu povo. E isso pode ser feito depois de ter apanhado bastante e perdido muitos que estavam ao seu lado, ou pode ser feito agora, evitando perdas e dores maiores que a primeira. Se você errou contra Deus ou contra seus ungidos, reconheça seu erro, peça perdão, humilhe-se ao Senhor, e Ele te encherá e te receberá de braços abertos e fará paz com você. Não tente ser sábio por você mesmo. 1 Coríntios 1,19 diz:
Destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém de vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. E Provérbios 13:10 diz: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Não faça como Anum, haja com prudência e sabedoria, porque Deus abate os soberbos e aos que dão ouvidos aos conselhos dos ímpios, como ele, que foi ouvir seus conselheiros e por causa disso sofreu uma grande derrota dos filhos de Israel. Una-se aos bons e serás um deles. Seja um com o Senhor. Faça parte do corpo de Cristo. Junte-se a nós na batalha do Senhor e não seja só um vencedor. Seja, sim, mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe neste dia. Um abraço e até amanhã.